Por anos, uma jovem permaneceu imóvel, ignorada por médicos e aprisionada em silêncio. Tudo começa a mudar quando um menino decide tratá-la não como um caso perdido, mas como alguém viva. E é nesse vínculo improvável que a vida começa a florescer, com cor, coragem e amor. A neblina matinal cobria os contornos da mansão dos Albuquerque, situada no alto da Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão. O casarão de pedra e madeira, com suas amplas janelas e estrutura imponente, destoava da simplicidade das demais residências da região. A propriedade, afastada do centro turístico da cidade, guardava entre suas paredes uma história de dor e perseverança que poucos conheciam. Dentro da mansão, Bernardo Albuquerque, 58 anos, ex-magnata do mercado imobiliário de São Paulo, verificava pela enésima vez os monitores instalados no quarto de sua filha única, Luísa. Seu rosto cansado, marcado por rugas profundas e olheiras permanentes, revelava os anos de dedicação exclusiva à filha. Há 7 anos desde que Luísa, agora com 22 anos, havia sido diagnosticada com uma condição neurológica rara, que a deixara completamente paralisada. Bernardo abandonara sua próspera carreira para transformar a casa de campo da família em uma clínica particular. "Bom dia, meu amor", disse ele, ajustando as cortinas para deixar entrar a luz suave da manhã. "O dia está lindo lá fora. As hortênsias que sua mãe plantou estão todas florescendo." Luísa permanecia imóvel na cama hospitalar adaptada. Seus grandes olhos castanhos, fixos no teto, não demonstravam qualquer reação às palavras do pai. Seu corpo esguio, outrora cheio de energia, jazia inerte sob os lençóis brancos. Os cabelos negros e longos, cuidadosamente penteados todas as manhãs por Bernardo, emolduravam um rosto que mantinha a beleza juvenil, apesar da condição. Enquanto organizava os medicamentos do dia, Bernardo conversava com a filha, como se ela pudesse responder. Contava sobre o clima, as notícias do jornal, as lembranças dos tempos em que Mariana, sua esposa, ainda estava viva. Era uma rotina que ele mantinha religiosamente, apesar da ausência de qualquer resposta por parte de Luísa. "Dr. Mateus ligou ontem à noite", continuou Bernardo, referindo-se ao neurologista que acompanhava o caso. "Ele vai passar aqui na próxima semana para avaliar aquela nova medicação." Sua voz, embora firme, carregava um traço de esperança que se recusava a morrer, mesmo após inúmeras tentativas frustradas de tratamento. O silêncio foi interrompido pela chegada da enfermeira Conceição, uma senhora de meia-idade que trabalhava na casa há 3 anos. "Seu Bernardo, aquela moça que o senhor entrevistou ontem, está aqui. A que vai cuidar da limpeza da casa." Bernardo suspirou, lembrando-se do compromisso. "Ah, sim. Diga a ela que já estou descendo." No amplo hall de entrada, Dandara Oliveira aguardava nervosamente, segurando a mão do filho de 8 anos, Theo. Recém-chegada a Campos do Jordão, Dandara havia deixado para trás a periferia de São Paulo e um relacionamento abusivo, buscando recomeçar a vida. Alta, com pele morena e cabelos cacheados presos em um coque simples, vestia-se com simplicidade e dignidade. "Bom dia, Sr. Albuquerque", cumprimentou ela, tentando esconder o nervosismo. "Peço desculpas por trazer meu filho. A vizinha que ficaria com ele teve um imprevisto." Bernardo observou a mulher e a criança. Theo, um menino magro de olhos vivos e curiosos, segurava um pequeno dinossauro de plástico e o balançava discretamente no ar. "Não tem problema", respondeu Bernardo, oferecendo um sorriso cansado. "Vamos conversar no escritório. Conceição pode ficar com ele por alguns minutos." "Na verdade", interveio Dandara, "Theo é muito quietinho e pode ficar sentado aqui no hall enquanto conversamos. Ele está acostumado a esperar por mim." "Não é, filho." O menino assentiu seriamente, sentando-se em um dos bancos de madeira e continuando a brincar com seu dinossauro em silêncio. Durante a entrevista no escritório, Dandara explicou sua situação. Havia trabalhado como faxineira em um hospital em São Paulo e possuía boas referências. Precisava desesperadamente do emprego para sustentar a si e ao filho. Bernardo, tocado pela determinação da mulher e pela necessidade de alguém que pudesse manter a casa em ordem enquanto ele se dedicava aos cuidados com Luísa, decidiu contratá-la. "Você pode começar amanhã", disse ele. "Vou mostrar a casa e explicar suas funções."
Enquanto percorriam os cômodos da mansão, Bernardo explicava os horários, as regras da casa e os cuidados especiais com o quarto de Luísa, que precisava ser mantido extremamente limpo devido à condição da jovem. Dandara ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais e demonstrando compreensão sobre a importância do ambiente asséptico. Este será seu quarto e do seu filho, indicou Bernardo, mostrando um amplo aposento nos fundos da casa, com 2 camas, um armário antigo e uma pequena escrivaninha sob a janela que dava para o jardim. Vocês podem ficar aqui durante a semana. Nos fins de semana a casa é toda sua, já que eu geralmente levo Luísa para fazer exames em São Paulo. Dandara não conseguiu esconder a emoção. O quarto era maior que todo o apartamento onde viviam em São Paulo. Obrigada. Senhor Albuquerque, o senhor não vai se arrepender. Ao retornarem ao hall, encontraram Theo exatamente onde o haviam deixado, mas seu dinossauro agora estava acompanhado por uma pequena coleção de folhas e pedrinhas que o menino havia organizado em um padrão circular no banco. Theo, vamos conhecer nosso novo lar, chamou Dandara, com um sorriso genuíno no rosto pela primeira vez naquele dia. O menino recolheu seus tesouros com cuidado, colocando-os no bolso, e seguiu a mãe e Bernardo pela casa. Seus olhos curiosos absorviam cada detalhe. Os quadros antigos nas paredes, os tapetes persas, as esculturas em madeira, a enorme cozinha com aparelhos que ele nunca havia visto antes. Quando passaram pelo corredor que levava ao quarto de Luísa, Theo parou subitamente, atraído pelo som baixo de uma máquina. Espiou pela porta entreaberta e viu pela primeira vez a jovem imóvel na cama. Ao lado dela, a enfermeira Conceição ajustava algum equipamento. Quem é ela? Perguntou o menino apontando para Luísa. Bernardo hesitou por um momento, trocando olhares com Dandara, que rapidamente puxou o filho para longe da porta. Desculpe, filho, não podemos entrar aí sem permissão. É minha filha, Luísa, respondeu Bernardo com uma nota de tristeza na voz. Ela está dormindo. Theo olhou novamente para a porta, agora fechada, e depois para Bernardo. Ela dorme o tempo todo? Theo! Repreendeu Dandara, constrangida pela curiosidade do filho. Tudo bem, disse Bernardo, surpreendendo-se com a própria tolerância diante da pergunta direta. Não, Theo, ela não está realmente dormindo. Ela está em um lugar muito distante dentro dela mesma. O menino franziu a testa, considerando a resposta. Como quando a gente sonha e não consegue acordar? Bernardo sentiu um nó na garganta. Algo assim, sim. Aquela noite, depois de acomodar Dandara e Theo em seu novo quarto, Bernardo voltou ao quarto de Luísa. Sentou-se na poltrona ao lado da cama e pegou o livro que estava lendo para ela, uma coletânea de poemas de Carlos Drummond de Andrade. Antes de abrir o livro, no entanto, ficou observando o rosto sereno da filha, repassando o breve encontro daquele dia. Conhecemos pessoas novas hoje, filha, sussurrou ele. Uma mãe e seu filho. Eles vão morar conosco por um tempo. Fez uma pausa, lembrando-se dos olhos curiosos de Theo. O menino me fez pensar, será que você está mesmo sonhando? E se estiver, o que vê nesses sonhos? Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. As primeiras semanas de Dandara e Theo na mansão dos Albuquerque foram marcadas por adaptações e descobertas. A mulher demonstrava eficiência e discrição em seu trabalho, mantendo a casa impecável sem interferir na rotina de cuidados com Luísa. Bernardo, que inicialmente mantinha uma postura reservada, começou a apreciar a presença silenciosa de Dandara, que trazia uma atmosfera de normalidade há muito ausente naquele lugar. Theo, por sua vez, rapidamente transformou o imenso jardim da propriedade em seu playground particular. Suas tardes eram preenchidas explorando os canteiros de flores, coletando folhas caídas e inventando histórias sobre dinossauros que habitavam a floresta próxima. Na escola local, para onde Bernardo havia providenciado sua matrícula, o menino se destacava pela imaginação fértil e pelo conhecimento surpreendente sobre a natureza. Numa tarde chuvosa de abril, quando as atividades ao ar livre se tornaram impossíveis, Theo perambulava pelos corredores da mansão, entediado. Foi quando notou que a porta do quarto de Luísa,
estava entreaberta. Conceição havia saído para buscar materiais na farmácia da cidade, e Bernardo estava em seu escritório, ocupado com telefonemas. Movido por uma curiosidade irresistível, o menino espiou para dentro do aposento. Luísa estava como sempre, imóvel na cama, olhos fixos no teto, respiração quase imperceptível. O único som no quarto vinha do monitor cardíaco e do umidificador de ar. Theo entrou silenciosamente e aproximou-se da cama. Observou os aparelhos com interesse, depois voltou sua atenção para a jovem. "Oi", disse ele baixinho. "Lembra de mim? Eu e minha mãe moramos aqui agora." Fez uma pausa como se esperasse uma resposta. "Meu nome é Theo Oliveira." O silêncio permaneceu, mas o menino não se intimidou. Puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, tirando do bolso seu dinossauro de plástico. "Este é o Rex", apresentou, colocando o brinquedo sobre o colchão, próximo à mão imóvel de Luísa. "Ele é um tiranossauro, o mais feroz de todos os dinossauros. Mas não se preocupe, ele só come gente má." Theo continuou seu monólogo, contando sobre sua nova escola, os amigos que estava fazendo, as plantas que descobrira no jardim. Falava com Luísa como se ela pudesse responder a qualquer momento, sem constrangimento ou pena. "Minha professora disse que as pessoas que não podem se mexer, às vezes conseguem ouvir tudo", comentou, inclinando-se mais perto. "Você consegue me ouvir, Luísa?" "Se conseguir, não precisa responder. Só pisque ou algo assim." Naquele momento, um raio iluminou o quarto, seguido por um trovão ensurdecedor. Theo se assustou, e por um instante, pareceu-lhe que as pálpebras de Luísa tremeram levemente. Ele ficou imóvel, observando atentamente, mas não houve mais nenhum movimento. "Tudo bem se você não puder piscar ainda", disse ele, recuperando-se do susto. "Vou voltar amanhã e podemos tentar de novo." Antes de sair, colocou seu dinossauro na mesa de cabeceira. "O Rex vai ficar aqui para proteger você. Ele afasta os pesadelos." Nos dias seguintes, Theo estabeleceu uma rotina. Sempre que Conceição saía para o intervalo de almoço, ou quando Bernardo estava ocupado, ele se esgueirava para o quarto de Luísa. Levava livros de histórias da escola, desenhava figuras coloridas e as mostrava à jovem. Contava sobre seu dia. Às vezes apenas se sentava ao lado dela em silêncio, fazendo companhia. Em uma dessas visitas, Theo notou algo incomum. Estava contando sobre um passarinho que encontrara ferido no jardim e como havia construído um pequeno abrigo para ele com a ajuda do jardineiro. O pássaro tinha uma asa machucada, mas o Sr. Juvenal disse que vai sarar. Daí ele vai poder voar de novo, igual você vai poder andar um dia. Foi quando percebeu que os olhos de Luísa, normalmente fixos em um ponto do teto, haviam se movido ligeiramente na direção de onde vinha a voz dele. O movimento foi tão sutil que poderia ter sido imaginação, mas Theo estava certo do que vira. "Você está me ouvindo", exclamou levantando-se de um salto. Eu sabia que você estava aí dentro." Nesse momento, Dandara entrou no quarto alarmada com a excitação na voz do filho. "Theo, o que está fazendo aqui?" "Já conversamos sobre isso. Não pode entrar no quarto de Luísa sem permissão." "Mas mãe, ela me ouviu." Os olhos dela se moveram quando eu falei do passarinho. Dandara olhou para a jovem na cama, cujos olhos agora estavam novamente fixos no teto. Suspirou, dividida entre repreender o filho por sua desobediência ou considerar a possibilidade de que ele realmente tivesse visto algo. "Theo, não podemos incomodar Luísa. O Sr. Bernardo confiou em nós para respeitar as regras da casa. Mas mãe, sem mas, filho, vamos sair agora. E prometa que não vai entrar aqui sozinho de novo." Relutantemente, Theo acompanhou a mãe para fora do quarto, não sem antes lançar um último olhar para Luísa. Dandara fechou a porta, mas não contou a Bernardo sobre o incidente. Algo na convicção de Theo a fazia hesitar. E se ele realmente tivesse visto algo? Naquela noite, durante o jantar na cozinha, Theo permaneceu incomumente quieto, remexendo a comida com o garfo sem realmente comer. "O que foi, filho? Ainda está chateado pelo que aconteceu hoje?" Ele assentiu, levantando os olhos para a mãe. "Por que o Sr. Bernardo fica triste quando fala da Luísa?" Dandara escolheu as palavras com cuidado, porque ele a ama muito e sofre por vê-la nessa condição. É difícil para um pai ver seu filho doente sem poder fazer nada.
Mas ele está fazendo algo. Ele cuida dela todos os dias. Sim, mas... Dandara hesitou. Ele queria que ela melhorasse, entende? Que voltasse a ser como era antes. Como ela era antes. Os olhos de Theo brilharam de curiosidade. Não sei exatamente, admitiu Dandara. O Sr. Bernardo não fala muito sobre o passado. Ela observou o filho por um momento. Depois acrescentou. Theo, eu sei que você se preocupa com Luísa, mas temos que respeitar o espaço dela. O Sr. Bernardo e a Conceição sabem o que é melhor para ela. Mas ninguém fala com ela como uma pessoa normal, protestou Theo. Todo mundo age como se ela fosse um robô quebrado. E se ela só estiver presa lá dentro, esperando que alguém a encontre? As palavras simples do filho atingiram Dandara com força inesperada. Havia uma sabedoria infantil ali que ela não podia ignorar. Depois de colocar Theo na cama, foi até a janela do quarto e observou as luzes acesas no quarto de Luísa, onde Bernardo provavelmente estava lendo para a filha, como fazia todas as noites. Na manhã seguinte, enquanto limpava o escritório de Bernardo, Dandara encontrou um álbum de fotografias esquecido em uma estante. Hesitou por um momento, mas a curiosidade prevaleceu. Abriu o álbum e deparou-se com imagens de uma Luísa diferente, sorridente, vibrante, cheia de vida. Em uma das fotos, a adolescente estava montada em um cavalo, cabelos ao vento e um sorriso radiante no rosto. Em outra, nadava em uma piscina, braços erguidos em triunfo. Havia também fotos dela com uma mulher que Dandara supôs ser Mariana, a falecida esposa de Bernardo. A semelhança entre mãe e filha era notável. Era o aniversário de 15 anos dela. A voz de Bernardo sobressaltou Dandara, que fechou o álbum rapidamente, constrangida por ter sido pega bisbilhotando. Me desculpe. Senhor Bernardo, eu não deveria. Está tudo bem, interrompeu ele, estendendo a mão para pegar o álbum. Não olho estas fotos há muito tempo. Seus dedos acariciaram a capa de couro, mas ele não o abriu. 3 meses depois dessas fotos, tudo mudou. Dandara percebeu que aquele era um momento raro de abertura. O que aconteceu, se não se importa que eu pergunte? Bernardo sentou-se pesadamente em sua cadeira, o álbum ainda em suas mãos. Foi diagnosticada com uma síndrome neurológica rara. Os médicos nunca viram nada parecido. Começou com pequenos lapsos de memória, depois dificuldade de coordenação motora. Em 6 meses, ela não conseguia mais andar nem falar. 1 ano depois estava como você a vê hoje. E não há tratamento. Tentamos tudo. Especialistas do mundo inteiro, terapias experimentais, cirurgias. Sua voz falhou. Nada funcionou. Alguns médicos sugerem que seu estado é parcialmente psicológico, uma forma extrema de catatonia. Outros insistem que é puramente neurológico. A única coisa em que todos concordam é que as chances de recuperação são praticamente nulas. Sinto muito, murmurou Dandara, genuinamente comovida. Mariana não suportou, continuou Bernardo, como se precisasse desabafar depois de tanto tempo em silêncio. Ela se culpava. Achava que havia algo que poderíamos ter feito para evitar. A pressão foi demais para seu coração frágil. Ele se levantou subitamente, devolvendo o álbum à estante. Perdoe-me. Não costumo falar sobre isso. Não precisa se desculpar. Às vezes falar ajuda. Com o passar das semanas, uma sutil mudança começou a se manifestar na mansão dos Albuquerque. Os corredores antes silenciosos e opressivos ocasionalmente ecoavam com a risada cristalina de Theo. O jardim, por tanto tempo apenas contemplativo, tornava-se cenário de aventuras inventadas pelo menino. E mesmo Bernardo, tão preso à sua rotina de cuidados e preocupações, por vezes se pegava observando a energia vibrante da criança com um quase imperceptível sorriso. Dandara havia se tornado uma presença indispensável. Além de manter a casa em ordem, começara a assumir algumas tarefas relacionadas a Luísa, organizando seus medicamentos, ajudando Conceição a trocar a roupa de cama e até mesmo substituindo a enfermeira em suas folgas quinzenais. Foi durante uma dessas folgas que Dandara notou algo incomum. Estava arrumando os cabelos de Luísa, como Conceição a ensinara, falando casualmente sobre a previsão de uma onda de calor para os próximos dias, quando mencionou: "Vou encher aquela piscina nos fundos para o Theo. O coitado anda derretendo nesse calor. Você gostava de nadar, não é? Vi as fotos." Nesse exato momento, os olhos de Luísa, normalmente fixos e vazios, moveram-se suavemente em direção à janela,
onde o sol intenso fazia refletir o azul da piscina coberta. O movimento foi sutil, mas inconfundível. Dandara congelou, o pente ainda suspenso no ar. Luísa, você... Você está me ouvindo? Os olhos da jovem voltaram à sua posição habitual, como se o breve momento de conexão nunca tivesse existido. Dandara permaneceu imóvel por alguns segundos, o coração acelerado. Lembrou-se das palavras de Theo semanas atrás. Os olhos dela se moveram. Seria possível que seu filho estivesse certo? Depois de terminar os cuidados com Luísa, Dandara foi até seu pequeno caderno, onde começara a registrar suas observações diárias, principalmente para organizar o trabalho. Abriu uma página nova e escreveu: 22 de maio. Reação aos olhos quando mencionei a piscina, nadar. Verificar novamente. Nos dias seguintes, sempre que estava sozinha com Luísa, Dandara tentava provocar a mesma reação. Falava sobre água, natação, calor, sempre observando atentamente os olhos da jovem. Ocasionalmente notava pequenos movimentos, um piscar mais prolongado, uma leve alteração na direção do olhar. Nada conclusivo, mas suficiente para alimentar sua crescente suspeita de que havia mais consciência naquela mente aparentemente desconectada do que os médicos acreditavam. Numa quinta-feira particularmente quente, enquanto Bernardo estava em São Paulo para uma consulta com especialistas, Dandara decidiu levar Theo à piscina. A estrutura, que não era usada há anos, precisou ser limpa e preparada. Juntos, mãe e filho passaram a manhã removendo folhas secas, esfregando o piso de azulejos e enchendo a piscina com água fresca. Mãe, por que a Luísa nunca vem aqui fora? Perguntou Theo enquanto ajudava a espalhar cloro. Dandara suspirou, considerando como explicar. Porque é difícil movê-la, filho. Ela precisa de equipamentos especiais. E o Sr. Bernardo tem medo de que ela pegue alguma infecção. Theo franziu o senho, processando a informação. Mas não é bom ficar preso no mesmo lugar o tempo todo. Até as plantas precisam mudar de lugar de vez em quando para crescer melhor. Dandara sorriu com a lógica simples do filho. Você tem razão, Theo. Mas não podemos tomar decisões sobre a Luísa. Ela não é nossa responsabilidade. Depois do almoço, enquanto Theo nadava feliz na água morna, Dandara aproveitou para organizar alguns armários externos. Foi quando notou através da janela do quarto de Luísa algo que a deixou intrigada. A jovem, cuja cama havia sido posicionada de modo que pudesse ver o exterior, tinha os olhos voltados para a piscina. E mais surpreendente ainda, havia uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Dandara largou o que estava fazendo e correu para dentro. Ao entrar no quarto de Luísa, encontrou-a como sempre, imóvel. Mas a trilha úmida da lágrima ainda era visível em sua face pálida. Você quer ir lá fora, não é? Sussurrou Dandara, aproximando-se da cama. Você consegue me entender, Luísa? Cá sem resposta. Mas Dandara estava cada vez mais convencida de que havia alguém desperto dentro daquele corpo inerte. Tomada por uma súbita inspiração, aproximou-se mais e continuou em voz baixa. Se você consegue me entender, pisque 2 vezes. Só 2 vezes. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade. Dandara observava, mal respirando, os olhos de Luísa. Então, lentamente, como se exigisse um esforço descomunal, as pálpebras se fecharam e se abriram. 1 vez, 2 vezes. Dandara levou a mão à boca, abafando um grito. Sentiu as pernas bambas e precisou se apoiar na cama. Não havia dúvida. Luísa estava consciente, aprisionada em seu próprio corpo, mas completamente ciente de tudo ao seu redor. Meu Deus, murmurou, as lágrimas agora escorrendo por seu próprio rosto. Você está aí. Todo esse tempo... Antes que pudesse processar completamente o que acabara de descobrir, ouviu a voz de Theo chamando do corredor. Mãe, cadê você? Rapidamente enxugando as lágrimas, Dandara saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Encontrou Theo no corredor, ainda molhado da piscina, os cabelos pingando no piso de madeira. Theo, você está molhando tudo. Pega uma toalha, filho. Desculpa, mãe, mas tive uma ideia incrível. E se a gente levasse a Luísa para a piscina? Ela pode ficar na sombra, só olhando. Vai ser legal para ela ver algo diferente. Dandara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A sincronicidade da sugestão do filho com sua recente descoberta parecia mais que coincidência. Seria um sinal?
Theo, não é tão simples. Precisaríamos de uma cadeira de rodas especial, de ajuda para movê-la, de autorização do Sr. Bernardo. Mas ele só volta amanhã, e a Luísa está presa naquele quarto há séculos, protestou Theo. Por favor, mãe, vamos fazer uma surpresa para ela. Dandara hesitou. O que estava considerando era absurdo, perigoso até. Poderia perder o emprego, enfrentar problemas legais. Mas a imagem da lágrima solitária no rosto de Luísa não saía de sua mente. Vamos pensar em outra coisa, filho. Que tal levarmos algumas flores da piscina para o quarto dela? Theo fez uma careta de desapontamento, mas aceitou a alternativa. Durante o resto da tarde, Dandara não conseguiu parar de pensar no que havia descoberto. Deveria contar a Bernardo imediatamente. E se estivesse enganada, se fosse apenas sua imaginação, alimentada pelo desejo de acreditar nas palavras de seu filho, precisava de mais evidências antes de criar esperanças no coração já tão ferido daquele pai. À noite, depois de colocar Theo na cama, Dandara voltou silenciosamente ao quarto de Luísa. A jovem estava acordada. Como sempre, sua condição não permitia um ciclo normal de sono. A luz suave do abajur iluminava seu rosto delicado. Luísa, começou Dandara sentando-se ao lado da cama. Não sei se o que vi hoje foi real ou se estou vendo o que quero ver. Mas se você realmente está aí dentro, preciso que me dê um sinal mais claro. Pegou a mão fria e inerte da jovem entre as suas. Vou fazer algumas perguntas. Se a resposta for sim, pisque 2 vezes. Se for não, pisque 1 vez. Consegue fazer isso? Após um momento de hesitação, as pálpebras de Luísa se fecharam e abriram 2 vezes. Dandara sentiu o coração acelerar. Você entende tudo o que dizemos ao seu redor? 2 piscadelas. Consegue sentir quando tocam em você? 2 piscadelas novamente. Sente dor? Uma única piscadela, não. Você quer que eu conte ao seu pai que você está consciente? Luísa fechou os olhos por mais tempo dessa vez, como se estivesse considerando a pergunta. Finalmente, 2 piscadelas lentas. Você gostaria de ir à piscina amanhã? A resposta veio rapidamente. 2 piscadelas e, pela primeira vez, Dandara notou algo que poderia ser um fantasma de um sorriso nos lábios imóveis de Luísa. Vou dar um jeito, prometeu Dandara, apertando levemente a mão da jovem. Não sei como ainda, mas vou dar um jeito. Na manhã seguinte, Dandara acordou com uma resolução firme. Depois de preparar o café da manhã para Theo e realizar suas tarefas matinais, foi até a garagem onde Bernardo guardava os equipamentos médicos reservas. Entre eles, encontrou uma cadeira de rodas especial projetada para proporcionar suporte total ao corpo. Era exatamente o que precisava. Conceição chegaria apenas ao meio-dia, o que dava algumas horas para executar seu plano. Com a ajuda de Theo, que estava eufórico com a ideia, Dandara preparou a área da piscina, criando um espaço sombreado com guarda-sóis e toalhas macias. Agora vem a parte mais difícil, disse ela ao filho. Precisamos mover Luísa com muito cuidado. Você vai me ajudar. Mas tem que fazer exatamente o que eu disser, entendeu? Theo assentiu solenemente, compreendendo a responsabilidade. Com a experiência adquirida observando Conceição, Dandara conseguiu desconectar temporariamente os equipamentos não essenciais e transferir Luísa para a cadeira de rodas. A jovem era surpreendentemente leve, quase frágil após anos de imobilidade. Durante todo o processo, Dandara conversava com ela, explicando cada passo e buscando em seus olhos a confirmação de que estava tudo bem. Pronta para sentir o sol, Luísa? Vai ser só um pouquinho, prometo. Se você se sentir mal de alguma forma, vamos voltar imediatamente. O caminho da mansão até a área da piscina nunca pareceu tão longo para Dandara. Cada irregularidade no terreno fazia a cadeira de rodas sacudir levemente, e ela observava com atenção o rosto de Luísa, buscando qualquer sinal de desconforto. Theo caminhava ao lado delas, segurando um guarda-sol improvisado para proteger a jovem dos raios diretos do sol. Estamos quase lá. Luísa, murmurava Dandara enquanto manobravam cuidadosamente pela porta que dava acesso à área externa. Você vai sentir a brisa, o cheiro das flores. Faz tempo que você não experimenta isso, não é? Ao chegarem à borda da piscina, posicionaram a cadeira na sombra fresca de uma grande árvore. A água cristalina refletia o azul intenso do céu de Campos do Jordão.
criando um espetáculo de luz e cor que contrastava com a palidez de Luísa. Dandara ajustou a cadeira para que a jovem pudesse contemplar plenamente a vista. "O que você acha? Bonito, não é?" perguntou, observando atentamente os olhos de Luísa. Para sua surpresa e emoção, uma única lágrima escorreu pelo rosto da jovem. Seus olhos, antes tão opacos, agora pareciam brilhar com uma intensidade nova, fixos na superfície ondulante da água. "Ela está chorando, mãe", exclamou Theo, aproximando-se para ver melhor. "Isso é bom ou ruim?" "Acho que é bom, filho", respondeu Dandara, enxugando gentilmente a lágrima com um lenço. "Às vezes choramos de felicidade também." Theo considerou a explicação por um momento, depois decidiu entrar na piscina. Enquanto brincava na água rasa, fazia questão de incluir Luísa em suas narrativas, descrevendo o que sentia, inventando histórias sobre criaturas marinhas imaginárias que habitavam as profundezas azuis. "A água está quentinha, Luísa. Parece sopa de tão quente", relatava ele, mergulhando e emergindo com os cabelos pingando. "Tem um polvo gigante morando lá no fundo. Mas ele é meu amigo. Quer que eu peça para ele te dar um oi?" Dandara observava a interação com um sorriso nos lábios. Havia algo profundamente tocante na forma como seu filho tratava Luísa. Com naturalidade, sem condescendência ou pena. Era como se ele conseguisse enxergar além da imobilidade, comunicando-se diretamente com a pessoa aprisionada dentro daquele corpo. Após quase 1 hora naquele ambiente tranquilo, Dandara notou que os olhos de Luísa começavam a acompanhar os movimentos de Theo na água. Não era apenas impressão, havia um padrão claro, uma consciência atenta que seguia cada mergulho, cada salto, cada giro do menino. "Theo", chamou Dandara, "acho que a Luísa está te observando." O menino parou o que fazia e olhou para Luísa. Seus olhares se encontraram, e por um momento, que pareceu suspender o tempo, algo indescritível passou entre eles. Uma comunicação silenciosa. Um reconhecimento mútuo. "Eu sei", respondeu ele simplesmente. "Ela sempre me observa quando estou no quarto dela também." Foi então que aconteceu. Impulsionado por uma intuição que nem ele mesmo compreendia, Theo saiu da piscina e se aproximou da cadeira de rodas. "Luísa", disse ele, olhando diretamente em seus olhos. "Você quer entrar na água?" Dandara prendeu a respiração. A pergunta era absurda, impossível. Luísa não podia entrar na água. Não com sua condição, não sem equipamentos especiais, não sem autorização médica. Antes que pudesse intervir, viu o inacreditável. Luísa piscou 2 vezes. Distintamente, intencionalmente. "Ela disse sim", exclamou Theo, virando-se para a mãe com os olhos arregalados de excitação. "Ela quer entrar na piscina, mãe." "Theo, isso não é possível." "A Luísa não pode..." "Por que não?" Interrompeu o menino com a lógica simples e direta das crianças. "A água sustenta as pessoas. É mais fácil se mover na água. E está bem quentinha." Dandara hesitou, dividida entre o medo das consequências e algo mais profundo. Uma intuição crescente de que seu filho podia estar certo, de que havia algo naquela água que poderia alcançar Luísa de uma forma que nenhum tratamento médico conseguira. "Mãe, por favor", insistiu Theo, "olha para ela." "Ela quer." Dandara olhou, e o que viu nos olhos de Luísa não deixava dúvidas. Havia súplica ali, uma intensidade que transcendia a imobilidade de seu corpo. "Tudo bem", decidiu finalmente, o coração acelerado. "Mas vamos fazer isso com muito cuidado. E se houver qualquer sinal de problema, paramos imediatamente." Com uma mistura de temor e esperança, Dandara começou a preparar Luísa. Removeu a manta que cobria suas pernas, deixando-a apenas com uma camisola leve. Com a ajuda de Theo, manobrou a cadeira de rodas para a parte mais rasa da piscina, onde havia uma rampa de acesso. "Vou entrar primeiro", disse Dandara, tirando os sapatos e entrando na água. A piscina era rasa o suficiente para que pudesse ficar de pé confortavelmente. "Agora, Theo, vou pegar a Luísa no colo. Você segura a cabeça dela com muito cuidado, exatamente como eu te mostrar." Com movimentos lentos e precisos, transferiram Luísa da cadeira para os braços de Dandara. O corpo da jovem era leve, quase etéreo, e Dandara podia sentir cada osso sob a pele pálida. "Luísa,
Vamos abaixar você na água agora, explicou Dandara, sua voz tremendo ligeiramente. Se sentir qualquer desconforto, pisque várias vezes bem rápido, ok? Não houve resposta, mas os olhos de Luísa permaneciam abertos, expectantes. Gradualmente, Dandara começou a abaixar o corpo de Luísa na água. Primeiro os pés, depois as pernas, a cintura. A cada centímetro parava, observando atentamente qualquer reação. Quando a água alcançou o peito da jovem, Dandara parou. Mantinha um braço sob as costas de Luísa e outro sustentando sua cabeça acima da superfície. Foi quando notou. Sutil a princípio, depois inconfundível. Os dedos da mão direita de Luísa, submersos na água, haviam se movido. Não era espasmo, não era reflexo. Era movimento voluntário controlado. Mãe! Exclamou Theo, que também vira. A mão dela! Eu vi, respondeu Dandara, a voz mal saindo. Luísa, você está movendo a mão? Como resposta, os dedos de Luísa se abriram completamente. Depois se fecharam num movimento lento, mas inegavelmente deliberado. Seus olhos, agora fixos nos de Dandara, brilhavam com uma intensidade que jamais haviam demonstrado antes. Meu Deus! Sussurrou Dandara, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Theo, vá até o banheiro externo e pegue todas as toalhas que encontrar. Rápido! Enquanto o menino corria para cumprir a tarefa, Dandara continuou a observar maravilhada os pequenos movimentos que se multiplicavam. Os dedos de Luísa agora moviam-se com mais confiança, explorando a sensação da água. Seus braços, antes completamente inertes, começaram a apresentar leves tremores, como se músculos adormecidos por anos tentassem lembrar sua função. Você consegue. Luísa, encorajou Dandara, suportando-a com ainda mais cuidado. Não tenha pressa. Seu corpo está lembrando como se mover. É como acordar depois de um sono muito longo. Os minutos que se seguiram foram de pura magia. Com infinita paciência, Dandara permitiu que Luísa redescobrisse seu próprio corpo na água. Os movimentos eram mínimos, quase imperceptíveis para quem não estivesse procurando por eles, mas estavam inequivocamente lá. Um dedo que se movia, um pulso que girava levemente, ombros que começavam a relaxar sua rigidez. Theo voltou com os braços cheios de toalhas e continuou a assistir, fascinado, ao milagre que se desenrolava. Em certo momento, arriscou. Luísa, você acha que consegue fazer sua cabeça mexer um pouquinho? Para espanto de Dandara, a cabeça de Luísa moveu-se minimamente para o lado, na direção da voz do menino. Não era um movimento fluido. Havia resistência, como se cada músculo precisasse ser reconquistado centímetro por centímetro. Mas era um movimento consciente. Isso mesmo, exclamou Theo, batendo palmas de excitação. Você está nadando! Não era exatamente nadar, mas Dandara entendia o sentimento por trás das palavras de seu filho. Era como assistir a um renascimento, a um despertar após um longo e profundo hibernar. No rosto de Luísa, algo surpreendente aconteceu. Seus lábios, antes sempre impassíveis, esboçaram o mais sutil dos sorrisos. Ela está sorrindo, mãe! Gritou Theo, pulando na água. Olha, olha! Estou vendo, filho! Respondeu Dandara, a voz embargada pela emoção. Estou vendo. Foi quando ouviram. O som de um carro chegando, seguido pelo bater de uma porta, passos apressados cruzando o jardim. E então a voz de Bernardo carregada de alarme. Dandara! Theo, onde vocês estão? O tempo pareceu congelar. Dandara e Theo trocaram olhares de pânico. Haviam perdido completamente a noção do tempo. Esquecido que Bernardo voltaria naquela tarde. Na piscina, respondeu Dandara, seu cérebro trabalhando freneticamente para encontrar uma explicação, uma justificativa. Os passos se aproximaram rapidamente, e então Bernardo apareceu no portão da área da piscina. Seu rosto, quando viu a cena à sua frente, sua filha na água sustentada por Dandara, transformou-se numa máscara de horror e incredulidade. O que vocês estão fazendo? Gritou, correndo em direção à piscina. Tirem ela da água agora mesmo. Vocês perderam o juízo? Senhor Bernardo, por favor, espere, tentou Dandara. Mas o homem já estava dentro d'água, arrancando Luísa de seus braços com um movimento brusco. Como você se atreve? Como ousa colocar minha filha em risco dessa maneira? Vociferou ele, carregando Luísa para fora da piscina. Você tem ideia do que poderia ter acontecido?
Ela poderia ter se afogado, poderia ter contraído uma infecção, poderia ter... Pai. A palavra sussurrada, quase inaudível, cortou o ar como um raio. Bernardo congelou, o corpo de Luísa ainda em seus braços. A piscina inteira mergulhou num silêncio absoluto. O que você disse? Murmurou Bernardo olhando para o rosto da filha. Pai, repetiu Luísa, o som mal formado, como se estivesse reaprendendo a usar a voz após anos de silêncio. Jágua, boa. Os dias que se seguiram ao incidente da piscina transformaram completamente a mansão dos Albuquerque. O quarto de Luísa, antes um espaço silencioso dominado por equipamentos médicos, tornou-se o epicentro de uma revolução de esperança e atividade. Médicos iam e vinham, fisioterapeutas realizavam sessões diárias e especialistas em comunicação alternativa trabalhavam incansavelmente para ajudar Luísa a reconquistar sua voz. O mais surpreendente, porém, era a transformação em Bernardo. O homem amargo e resignado deu lugar a uma versão mais leve, energizada pela possibilidade que por tanto tempo lhe fora negada, a recuperação de sua filha. Suas olheiras permaneciam, mas agora eram resultado de noites passadas pesquisando novos tratamentos, terapias aquáticas, métodos de reabilitação. Nunca vou poder agradecer o suficiente pelo que vocês fizeram, disse ele a Dandara e Theo durante um jantar compartilhado, algo impensável apenas algumas semanas antes. Se não fosse por vocês... Foi o Theo quem percebeu primeiro, respondeu Dandara acariciando os cabelos do filho com orgulho. Ele viu a pessoa além da condição. Eu só falava com ela normal, explicou Theo, dando de ombros como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Todo mundo tratava ela como se fosse um robô, mas dava para ver nos olhos dela que ela estava lá dentro. Bernardo sorriu, os olhos marejados. Sabedoria de criança, murmurou. Às vezes precisamos da inocência deles para enxergar o que está bem na nossa frente. A piscina tornou-se parte central da terapia de Luísa. 2 vezes por dia, ela era cuidadosamente transportada para a água, onde seus músculos atrofiados encontravam a liberdade que a gravidade lhes negava. A cada sessão, pequenos progressos eram celebrados como grandes vitórias. Um movimento mais amplo, uma palavra mais clara, um sorriso mais definido. Theo era presença constante nessas sessões, sempre inventando jogos e desafios que motivavam Luísa a ir além de seus limites. Sua energia contagiante e sua crença inabalável na recuperação da jovem criavam uma atmosfera de possibilidade que inspirava até mesmo os profissionais mais céticos. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar os registros médicos que se acumulavam no escritório de Bernardo, Dandara encontrou algo intrigante. Entre as pastas mais antigas, havia um conjunto de documentos marcados simplesmente como Tratamento Experimental, Doutora Vitória Mendonça. Curiosa, abriu a pasta e começou a ler os relatórios. O que descobriu a deixou profundamente perturbada. Os documentos descreviam uma série de procedimentos realizados nos primeiros meses após o diagnóstico de Luísa. Tratamentos experimentais que incluíam altas doses de medicamentos não aprovados, terapias de choque e até mesmo períodos prolongados de contenção física. As anotações clínicas eram frias, descrevendo a paciente como resistente ao tratamento e recomendando intensificação dos protocolos de controle. Horrorizada, Dandara continuou a investigar. Em uma pasta adjacente, encontrou registros de uma clínica particular, dirigida pela mesma doutora Vitória, onde Luísa havia sido internada por 6 meses. Os relatórios desse período eram particularmente perturbadores. Mencionavam episódios de agitação severa que precisaram ser contidos com medidas extraordinárias. O que está fazendo? A voz de Bernardo sobressaltou Dandara, que fechou rapidamente a pasta. Ele estava na porta do escritório, observando-a com expressão indecifrável. Me desculpe, gaguejou ela. Estava organizando os arquivos e acabei vendo esses documentos sobre os primeiros tratamentos de Luísa. Esperava uma explosão de raiva, uma acusação de invasão de privacidade. Em vez disso, Bernardo entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Seu rosto estava pálido,
carregando uma expressão de profunda culpa. Você leu sobre a doutora Vitória, disse ele, não como pergunta, mas como constatação. Dandara assentiu, sem conseguir esconder sua perturbação. Vamos andir-se para uma sessão, Senhor Bernardo. O que aconteceu naquela clínica? Esses relatórios. Os procedimentos descritos parecem tão desumanos. Bernardo afundou-se na cadeira atrás da escrivaninha, passando as mãos pelo rosto em um gesto de cansaço infinito. Por um longo momento, permaneceu em silêncio, como se organizasse pensamentos dolorosos demais para serem expressos. Quando Luísa começou a apresentar os primeiros sintomas, começou ele finalmente a voz baixa e controlada, ficamos desesperados. Consultamos os melhores especialistas, mas ninguém conseguia chegar a um diagnóstico definitivo. Foi quando conhecemos a doutora Vitória. Ele fez uma pausa, olhando pela janela para a piscina, onde Theo agora brincava sozinho. Ela tinha uma reputação de conseguir resultados em casos considerados perdidos. Prometeu que poderia reverter a condição de Luísa com métodos inovadores, tratamentos de ponta que ainda não estavam disponíveis nos hospitais convencionais, e vocês acreditaram nela. Completou Dandara suavemente. Estávamos desesperados, repetiu Bernardo, como se essa explicação pudesse justificar tudo. Mariana e eu víamos nossa filha se afastando a cada dia, perdendo habilidades, se fechando em si mesma. A doutora Vitória apresentou estudos, casos de sucesso, credenciais impressionantes. Parecia nossa única esperança. Ele abriu a gaveta da escrivaninha e retirou uma fotografia. Era Luísa, muito mais jovem, sentada em uma cadeira de rodas. Seu rosto estava diferente. Havia medo em seus olhos, uma tensão visível em sua postura. Começou com medicações experimentais. Quando não apresentaram resultados, a doutora Vitória sugeriu a internação para um tratamento intensivo. Prometeu que em 6 meses teríamos nossa filha de volta. Bernardo pausou, respirando fundo para controlar a emoção. Permitimos que ela fosse levada para aquela clínica. Nos primeiros meses, só podíamos visitá-la uma vez por semana, sempre sob supervisão. Luísa parecia cada vez mais distante, mais ausente. A doutora Vitória dizia que era parte do processo, que ela pioraria antes de melhorar. Quando percebemos que algo estava muito errado, já era tarde demais. Uma enfermeira, que foi posteriormente demitida, nos procurou em segredo. Ela descreveu os tratamentos, contenção física por dias, privação sensorial, medicamentos que praticamente a sedavam ao ponto da inconsciência quando demonstrava qualquer resistência. As mãos de Bernardo tremiam ligeiramente enquanto guardava a fotografia. Retiramos Luísa da clínica imediatamente, mas o dano já estava feito. Ela havia se retraído completamente para dentro de si mesma. Os médicos que a examinaram depois sugeriram que seu estado poderia ser parcialmente psicológico, uma resposta ao trauma extremo, uma forma da mente se proteger. Processamos a doutora Vitória? Perguntou Dandara, sentindo um nó no estômago. Bernardo soltou uma risada amarga. Tentamos. Ela tinha conexões poderosas, documentos assinados por nós autorizando tratamentos experimentais. No final, o máximo que conseguimos foi um acordo confidencial e o fechamento da clínica. Mas para Luísa, para Mariana, sua voz falhou. O estrago já estava feito. Mariana nunca se perdoou, continuou ele após um momento. Sentia que havíamos falhado como pais, que havíamos entregue nossa filha nas mãos de monstros por pura ingenuidade. A culpa a consumiu até seu último dia. Dandara sentiu lágrimas escorrendo por suas próprias faces. A história era ainda mais trágica do que imaginara. Por isso você transformou essa casa em uma fortaleza, observou ela suavemente. Não era apenas para proteger Luísa de infecções ou desconfortos físicos, era para protegê-la de mais traumas, mais experimentos, mais falsas esperanças, completou Bernardo. Decidi que, se não podíamos curá-la, pelo menos garantiríamos que passasse o resto de seus dias com dignidade e conforto. Só não percebi que, ao fazer isso, estava prendendo-a em outra forma de isolamento. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Lá fora podiam ouvir a risada despreocupada de Theo, um contraponto surreal à gravidade da conversa. O que faremos com essas informações? Perguntou Dandara finalmente.
Bernardo a olhou surpreso com o uso da primeira pessoa do plural, como se ela estivesse se incluindo em uma decisão familiar. Não sei, admitiu. Parte de mim quer enterrar esse passado para sempre. Outra parte pensa que talvez Luísa precise enfrentar isso para se curar completamente. Talvez devêssemos deixar que ela decida, sugeriu Dandara. Agora que está se comunicando melhor a cada dia, Bernardo considerou a sugestão por um momento. Depois assentiu lentamente. Você está certa. Ela foi privada de escolhas por tempo demais. Na manhã seguinte, uma nova especialista chegou à mansão, doutora Carolina Freitas, terapeuta especializada em trauma e comunicação alternativa. Após examinar Luísa e revisar seu histórico, ela confirmou o que Theo havia intuído desde o início. A condição de Luísa era, em grande parte psicológica, uma forma extrema de catatonia reativa, desencadeada por trauma severo e agravada pelos anos de imobilidade. O mais fascinante, explicou a doutora Carolina durante uma reunião com Bernardo e Dandara, é como a água funcionou como catalisador. A sensação de flutuação, a memória muscular de nadar, algo que ela amava antes do trauma, criaram uma ponte para seu corpo e mente reconectarem. Quanto dela podemos recuperar? Perguntou Bernardo, a voz carregada de esperança contida. A médica sorriu. É impossível prever com certeza, mas os progressos dos últimos dias são extremamente encorajadores. Luísa está demonstrando força de vontade extraordinária. E tem o Theo, que parece ser uma motivação poderosa. Como se conjurado pela menção de seu nome, Theo apareceu na porta da sala, carregando uma folha de papel. Posso mostrar uma coisa para Luísa? Perguntou ele, os olhos brilhando de excitação. Claro, filho, respondeu Dandara. O que você tem aí? É uma surpresa, disse ele correndo em direção ao quarto de Luísa. Os adultos o seguiram curiosos. No quarto encontraram Luísa sentada em sua cama, agora ajustada em posição semi-reclinada. Seus movimentos ainda eram limitados, mas conseguia mover a cabeça e os braços com mais liberdade a cada dia. Olha o que eu desenhei para você, anunciou Theo mostrando o papel para Luísa. Era um desenho colorido de duas figuras nadando em uma piscina azul. Uma das figuras, claramente representando Luísa, tinha asas azuis enormes saindo de suas costas. Por que você desenhou asas nela? Perguntou Bernardo, observando o desenho de Theo. O menino deu de ombros como se a resposta fosse óbvia. Porque na água ela pode voar. É onde ela fica livre. Luísa olhava fixamente para o desenho, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Com esforço visível, levantou a mão direita e tocou o papel, traçando o contorno das asas com a ponta dos dedos. Azul, pronunciou ela lentamente. Gesto azul. Theo sorriu radiante. Eu sabia. Azul combina com você. É a cor do céu e da água. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Luísa sorriu. Não apenas o esboço de sorriso que haviam visto antes, mas um sorriso genuíno, completo, que iluminou todo o seu rosto. Por um breve instante, todos puderam vislumbrar a jovem vibrante que existia por trás dos anos de imobilidade. Vou fazer mais desenhos, prometeu Theo, entusiasmado com a reação. Muitos, com todas as cores. Vou cobrir seu quarto inteiro. Nas semanas seguintes, as paredes do quarto de Luísa foram gradualmente preenchidas com os desenhos coloridos de Theo. A predominância do azul era evidente. Oceanos, céus, pássaros e borboletas em diversos tons da cor que havia se tornado um símbolo da liberdade recém-descoberta de Luísa. O processo de recuperação era lento e desafiador. Havia dias de progresso notável, quando Luísa conseguia formar frases completas ou dar alguns passos apoiada entre Dandara e a fisioterapeuta. Havia também retrocessos, dias em que o peso das memórias parecia esmagá-la, levando-a a se retrair novamente em seu mundo interior. Em uma dessas manhãs difíceis, quando Luísa se recusava a participar da terapia física, foi Theo quem encontrou a solução. Posso falar com ela sozinho? Pediu ele a Bernardo e à fisioterapeuta, que trocaram olhares hesitantes antes de assentir. Todos saíram do quarto, deixando apenas Theo sentado ao lado da cama de Luísa. Através da porta entreaberta, Dandara observava pronta para intervir se necessário, mas curiosa sobre o que seu filho planejava. Sei que você está cansada, começou Theo.
sua voz surpreendentemente madura para seus 8 anos. Às vezes, quando tenho pesadelos, também quero ficar escondido debaixo do cobertor o dia todo. Luísa mantinha os olhos fixos na janela, aparentemente ignorando o menino. Mas sabe o que minha mãe me diz? Que os pesadelos são só histórias que nossa cabeça inventa quando está com medo. Eles não são reais mesmo quando parecem. Ele pegou um novo desenho de sua mochila, uma representação simples de Luísa nadando na piscina, rodeada por peixes coloridos. Queria te mostrar isso. Fiz na aula de artes. A professora disse que ficou muito bonito e pediu para eu contar sua história. Isso capturou a atenção de Luísa, que virou lentamente o rosto para Theo. O que você contou? Perguntou ela, as palavras ainda entrecortadas por longas pausas. Theo sorriu satisfeito por ter conseguido uma resposta. Contei que você é uma sereia que ficou muito tempo enfeitiçada, presa em terra firme. Mas que agora o feitiço está se quebrando, e logo você vai poder nadar e cantar de novo. Para surpresa de todos que observavam, Luísa emitiu um som que não haviam ouvido antes, uma risada suave, quase imperceptível, mas inconfundivelmente genuína. Não sou. Sereia, conseguiu dizer. Ainda não, respondeu Theo com convicção. Mas vai ser. Só precisa praticar. Naquela tarde, Luísa permitiu que a levassem para a piscina, onde realizou todos os exercícios propostos pela fisioterapeuta sem protestar. A teoria da sereia em treinamento de Theo havia tocado algo profundo dentro dela, despertando uma determinação renovada. À medida que as semanas se transformavam em meses, a transformação de Luísa tornava-se cada vez mais evidente. Seus cabelos, antes sempre presos em tranças simples, agora eram estilizados por Dandara em penteados elegantes que emolduravam seu rosto cada vez mais expressivo. Suas roupas de hospital deram lugar a vestidos confortáveis em tons de azul, escolhidos por ela mesma através de catálogos que folheava com crescente independência. Seu vocabulário expandia-se diariamente, e embora ainda falasse com certa dificuldade, conseguia expressar pensamentos complexos, fazer perguntas, até mesmo contar piadas ocasionais que Theo lhe ensinava. A cadeira de rodas continuava necessária para distâncias maiores, mas dentro de casa Luísa já conseguia se locomover com a ajuda de um andador especial. Foi durante esse período de progresso constante que Bernardo, finalmente, decidiu abordar o assunto dos documentos encontrados por Dandara. Filha, começou ele uma tarde, enquanto estavam sentados no jardim após a sessão de terapia, há algo que precisamos discutir sobre o que aconteceu na clínica da doutora Vitória. O corpo de Luísa enrijeceu visivelmente à menção daquele nome. Seus olhos, antes claros e presentes, pareceram momentaneamente nublar-se, como se uma sombra tivesse passado por eles. Não, quero, murmurou, virando o rosto. Eu sei, disse Bernardo suavemente, e não precisamos falar sobre isso, se você não quiser. Mas existem documentos, registros do que foi feito com você, e precisamos decidir o que fazer com essas informações. Luísa permaneceu em silêncio por alguns momentos, seus dedos brincando nervosamente com a barra do vestido. Quando falou novamente, sua voz estava mais firme. Ela ainda faz isso com outras pessoas? A pergunta surpreendeu Bernardo por sua clareza e preocupação. Não era sobre ela mesma, mas sobre possíveis vítimas futuras. Não sabemos, admitiu ele. A clínica foi fechada após nosso processo, mas ela pode ter aberto outra, sob outro nome. Quero parar. Ela, declarou Luísa, cada palavra pronunciada com determinação. Não, mais crianças presas. Dandara, que observava a conversa à distância, aproximou-se. Podemos buscar ajuda legal, reunir todos os documentos. Seu testemunho seria poderoso, Luísa, quando você se sentir pronta para isso. Temos um amigo jornalista, acrescentou Bernardo. Alguém de confiança que poderia investigar discretamente o paradeiro dela, descobrir se ainda está praticando medicina. Sim, concordou Luísa. Quero justiça. A decisão de Luísa de enfrentar seu passado marcou um novo capítulo em sua recuperação. Trabalhar com o terapeuta para processar as memórias traumáticas era doloroso, mas cada sessão parecia liberar algo dentro dela.
permitindo que avançasse mais um passo em direção à cura completa. Rafael Monteiro, o jornalista amigo de Bernardo, iniciou uma investigação meticulosa. Descobriu que a doutora Vitória Mendonça havia mudado seu nome e aberto uma nova clínica em outro estado, onde continuava a oferecer tratamentos inovadores para condições neurológicas raras, a preços exorbitantes. Investigação culminou em uma série de reportagens que expunham seus métodos antiéticos e resultados falsificados. Outros ex-pacientes começaram a se manifestar, compartilhando histórias semelhantes à de Luísa. As autoridades médicas foram forçadas a agir, cassando definitivamente a licença da médica e iniciando processos criminais. Para Luísa, cada nova notícia sobre o caso era recebida com uma mistura de tristeza pelo que havia sofrido e uma crescente sensação de encerramento. Sua própria capacidade de articular o que havia acontecido melhorava continuamente, permitindo que desse depoimentos detalhados às autoridades. "Não podemos mudar o passado", disse ela a Bernardo uma noite. As palavras agora fluindo com mais facilidade, mas podemos garantir que ninguém mais passe pelo que eu passei. No centro de toda essa transformação estava a improvável amizade entre Luísa e Theo. O menino, com sua simplicidade e aceitação incondicional, havia sido a chave para desbloquear a prisão em que Luísa se encontrava. Em retorno, ela o tratava com uma mistura de carinho fraternal e profunda gratidão. Juntos, criaram um mundo próprio de histórias, códigos secretos e piadas internas. Theo ensinou Luísa a redescobrir a alegria nas coisas simples, o sabor de um sorvete de chocolate, a sensação de grama fresca sob os pés descalços, o prazer de soltar uma pipa em um dia ventoso. Luísa, por sua vez, ajudava Theo com as lições de casa. Contava-lhe sobre constelações e mitologia, mostrava-lhe como misturar cores para criar novos tons em suas pinturas. Um ano após o incidente da piscina, a mansão dos Albuquerque havia se transformado por completo. O que antes era um local de silêncio e luto tornou-se um espaço de vida e cor. As janelas permaneciam abertas, deixando entrar luz e ar fresco. Música tocava na maior parte do dia. Luísa havia redescoberto sua paixão pelo piano, que, embora seus dedos ainda não tivessem a agilidade de antes, praticava diariamente com determinação inabalável. Para celebrar o aniversário daquele momento transformador, Bernardo organizou uma pequena cerimônia na área da piscina. Amigos próximos, médicos, terapeutas, todos aqueles que haviam contribuído para a recuperação de Luísa foram convidados. A cerimônia incluía uma surpresa especial. Nos meses anteriores, Luísa havia trabalhado secretamente em uma série de pinturas, todas em tons de azul, retratando sua jornada do isolamento à reconexão. A exposição dessas obras, montada no jardim, era a materialização visual de sua transformação interna. No centro da exposição, uma pintura se destacava, um grande quadro mostrando uma piscina vista de cima, onde duas figuras nadavam lado a lado, uma mulher jovem e um menino pequeno. Entre eles, uma única palavra escrita em letras delicadas: Renascimento. Durante a cerimônia, para surpresa de todos, Luísa pediu para falar. De pé, apoiada em sua bengala decorada com fitas azuis, um presente de Theo, ela enfrentou o pequeno público com confiança recém-conquistada. Há um ano, começou, sua voz clara apesar do leve tremor de nervosismo. Eu estava presa dentro do meu próprio corpo, consciente de tudo, mas incapaz de reagir ao mundo ao meu redor. Foi a mais profunda solidão que alguém pode imaginar. Fez uma pausa, olhando para Theo, que a observava com orgulho evidente. Então, um pequeno guerreiro entrou no meu quarto com um dinossauro de plástico e histórias fantásticas. Ele não sabia que eu estava doente. Para ele, eu era apenas alguém que precisava de um amigo. Sua voz embargou levemente. E ele estava certo. Olhou para Dandara, que enxugava discretamente as lágrimas. E uma mulher extraordinária teve a coragem de ver além das aparências, de questionar o que todos davam como certo, de arriscar tudo para me dar uma chance. Finalmente, voltou-se para o pai. E um homem que nunca, jamais desistiu, mesmo quando todos diziam que não havia esperança, que me amou incondicionalmente através do silêncio e da distância. Luísa respirou fundo,
enfrentando agora toda a audiência. Minha jornada de volta está apenas começando. Tenho muito a recuperar, muito a reaprender, mas hoje quero celebrar não apenas o quanto avancei, mas as pessoas que tornaram esse avanço possível. Porque a verdadeira cura não vem de medicamentos ou terapias, embora eles sejam importantes. Vem do amor, da presença, da aceitação incondicional. Ergueu a taça de suco que segurava firmemente na mão direita. Por isso proponho um brinde, não a mim ou à minha recuperação, mas a todos vocês. A família que escolhemos, aos laços que nos sustentam, quando não conseguimos nos sustentar sozinhos. E, especialmente, olhou novamente para Theo. As crianças que nos lembram que ser normal é altamente superestimado. Risadas suaves percorreram a audiência, seguidas por aplausos emocionados. Quando o momento solene passou, a celebração continuou em tom mais descontraído. Luísa e Theo, como já era tradição entre eles, acabaram na piscina, onde ela demonstrava orgulhosamente como agora conseguia flutuar sozinha por vários minutos. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados partiram, Dandara encontrou Bernardo contemplando silenciosamente o jardim iluminado por pequenas luzes decorativas. No que está pensando? Perguntou ela parando ao seu lado. Em como a vida é imprevisível, respondeu ele. Há 2 anos eu havia aceitado que minha filha estava perdida para sempre, que minha vida seria dedicada apenas a proporcionar-lhe conforto em seu isolamento. E então o destino trouxe um pequeno furacão chamado Theo para sacudir tudo, completou Dandara, sorrindo. E sua mãe igualmente extraordinária, acrescentou Bernardo, olhando-a com uma intensidade que fez Dandara corar levemente. O momento foi interrompido por Theo, que veio correndo até eles ainda com o cabelo molhado da piscina. Mãe, Sr. Bernardo. Luísa disse que podemos adotar um cachorro. Ela disse que sempre quis um labrador amarelo e que poderíamos treiná-lo para ser um cão-terapeuta e ajudar outras pessoas como ela e... Calma, filho, riu Dandara. Vamos discutir isso amanhã com calma. Mas ela já até escolheu o nome, insistiu Theo saltitando de excitação. Vai ser Azul. Bernardo e Dandara trocaram olhares divertidos. Um labrador amarelo chamado Azul, comentou Bernardo. Por que não estou surpreso? No quarto de Luísa, agora transformado em um espaço vibrante cheio de cores, plantas e obras de arte, a jovem preparava-se para dormir. Seus movimentos ainda eram lentos e por vezes desajeitados, mas a cada dia ganhavam mais precisão. Pegou o pequeno dinossauro de plástico que Theo havia deixado em sua mesa de cabeceira naquela primeira visita, há mais de 1 ano, e que agora era seu talismã da sorte. Ao colocá-lo cuidadosamente ao lado de sua cama, olhou para a janela aberta, onde podia ver as estrelas brilhando intensamente no céu de Campos do Jordão. Por um momento, lembrou-se de quando aquele mesmo céu era tudo o que podia ver. Dia após dia, ano após ano, presa em seu próprio corpo. A memória não trazia mais desespero, apenas uma profunda gratidão pelo caminho percorrido. Obrigada, sussurrou para as estrelas, para o universo, para o destino que havia trazido Theo e Dandara para sua vida. Depois, com um movimento que ainda lhe causava orgulho toda vez que o realizava, esticou o braço e apagou a luz do abajur por conta própria. No escuro, permitiu-se sorrir. Amanhã seria um novo dia. Um dia para continuar renascendo. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Luísa tenha tocado seus corações. Para continuar nessa viagem emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre superação e recomeços. Encontrem-na clicando no link à esquerda. Se esta narrativa despertou algo em vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e a beleza das conexões humanas. Compartilhem nos comentários se já testemunharam ou vivenciaram momentos de transformação como este. Estamos ansiosos para ler suas experiências.